Boa tarde. Hoje faremos o exercício do método simplex utilizando o método duas fases. A parte teórica do método duas fases está na página 25 do arquivo aula 01 TPO1, que está no Moodle da disciplina. Esse é o nosso primeiro exercício que a gente vai resolver agora. Vou copiar o modelo matemático e vou abrir um arquivo do Excel, no caso aqui o LibreOffice, para poder resolver o problema. Vou ficar aqui nessa planilha, tá? E ela vai estar no Moodle para vocês. Vou limpar aqui para a gente ter uma planilha limpa. E vou trocar o nome aqui dela. Simplex duas fases, ponto, letra A. O modelo matemático é esse. Primeira coisa, colocar ele na forma padrão. A função aqui, a gente vai ter, a primeira restrição é do tipo igual. Sempre que tiver uma restrição do tipo igual, o que faz? Você soma uma variável artificial, que eu vou chamar ela de R1. Como padrão, eu vou usar R para a variável artificial e S para a variável de folga. Restrição do tipo maior ou igual, eu vou somar uma variável artificial e vou reduzir, subtrair uma variável de folga que eu vou chamar de S1. E aqui a restrição do tipo menor ou igual, então eu vou somar uma variável de folga S2. Como eu criei novas restrições, eu vou adicionar elas aqui no nosso modelo também. Então a gente tem x1, x2, S1, S2, R1 e R2. Na função objetivo, em vez de ter essa função z, eu vou substituir ela, aliás, essas três restrições, pode notar, ficou exatamente igual era no método simplex m grande. No simplex duas fases, essa daqui fica igual, mas a gente vai mudar a função objetivo. Em vez de ser minimizar um z, eu vou trocar a função objetivo z numa função objetivo r. Esse r vai ser quem? Vai ser o somatório de todas a função r será o somatório de todas as variáveis artificiais que eu utilizar. No caso, eu utilizei R1 e R2. Então, ficaria o somatório de R1 mais R2. Passando todos para o mesmo lado, a gente ficaria R menos R1 menos R2 igual a zero. Tá? Então, ela fica parecido com o método que a gente tinha do método m grande. Tá aqui. Eu fiz que as restrições ficaram iguais. Até copiar e colocar lá junto para vocês verem lado a lado. Tá? As restrições, não alteração nas restrições. E a função objetivo que ficou diferente. Tá? Contrário do método m grande, que a gente mantém a função objetivo original e coloca uma punição com tamanho m grande, aqui no método duas fases a gente muda a função objetivo e na fase 1 a gente vai ter essa função que é somente minimizar as variáveis artificiais. Montar a base desse problema. Eu vou começar aqui colocando a base. E aí eu vou colocar quem vai ficar na base. Quem formar uma base canônica. Para formar uma base canônica, a gente vai ter quem está representando a função objetivo, que é o R. E vamos ter para cada restrição, aquela restrição para cada restrição a gente vai ter aquela variável cujo coeficiente dela é o número 1.
e que ela não apareça nas demais restrições. Para a primeira restrição, a gente tem variáveis com coeficiente 1, x2 e R1. Como x2 aparece em outras restrições, eu só posso usar R1. Para a segunda restrição, a gente tem com variável coeficiente 1, a gente tem somente o R2. Observe que esse 1, o coeficiente dele não é 1, ele é menos 1. Então ele não pode ser usado. Para a terceira, eu tenho S2 ou x1 com coeficiente 1. Como x1 aparece em outras restrições, eu vou ter que usar o S2. Aqui em cima eu vou colocar todas as minhas variáveis, que seria R, x1, x2, S1, S2, R1 e R2. Depois eu coloco aqui uma coluna para a solução e outra para a razão. O preenchimento, como que a gente faz? A gente vai pegar aqui, por exemplo, na linha do R. Tá? Na linha do R, quem está multiplicando o R? É o coeficiente 1. Na linha do R, quem multiplica x1? Ninguém. Ninguém multiplica x2, nem S1, nem S2. R1 é menos 1, R2 é menos 1 e a solução é 0. Na linha do R1, quem multiplica R? Ele não está aqui. x1 seria 3, 1, 0, 0, 1, 0 e 3. O R aqui seria 0. Aqui na segunda restrição é 4, 3, menos 1, 0, 0, 1 e 4. Nota que eu estou colocando os mesmos coeficientes que estão aqui. O que acontece só que depende da ordem que você colocar aqui. E aqui pode estar um pouco fora de ordem. Igual, por exemplo, aqui eu coloquei o R2 primeiro e depois o S1. No tabu ficou o S1 primeiro e depois o R2. Isso não tem problema nenhum. Aqui ficaria 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0 e 4. Aqui olhando só que copiei errado, era 0, 3, 6 e 4. Ficou 0, 3, 6 e 4. Tá? Presta atenção e digitação para você não cometer nenhum erro. Vou copiar e colar. Primeira transformação, eu apago a minha linha do R e vou fazer como? Vai ser igual a linha do R anterior mais uma vez a linha do R1 mais uma vez a linha do R2. Note que aquela mesma operação que a gente fez no método M grande, com a diferença que no lugar do M a gente tem 1. Por quê? 1 é o coeficiente da variável R1, que é a nossa área artificial, e R2 também. Tá? Ah, por que não considerei o S2? Porque o S2 não é uma variável artificial. Feito aqui, passa a arrastar e a gente vai ter as soluções. Observe que, por exemplo, aqui tem o 0 mais 3 mais 4 que dá 7. Aqui é 0 mais 1 mais 3 que dá o 4 que está aqui. Feito isso, o que vamos fazer depois? Só juntar aqui para colocar. E vamos colocar aqui, entra a variável mais positiva. Por quê? O nosso problema é de minimização. Variável mais positiva é o 7, então é representada por x1. Quem faz sair? Calcula a razão. É as colunas da solução dividido pela coluna do x1. A menor razão não negativa é o 1, então vai sair R1. E o pivô vai ser o cruzamento entre x1 e R1, que no caso é 3. No lugar de R1 entrou x1. x1 é igual à linha anterior do pivô, dividido pelo elemento pivô. Trava com F4. R é igual
a linha do R anterior, menos coeficiente da coluna do pivô. Note que coeficiente da coluna do pivô, o pivô está nessa coluna aqui. Quando a gente está dando da linha do R, quem está cruzando aqui do R com a coluna do pivô é o número 7. Como eu falei em coluna, então eu vou travar a coluna, então meu cifrão tem que ficar antes da letra E. Basta apertar F4 até o cifrão ficar no lugar certo. Vezes a nova linha do pivô. A nova linha do pivô é essa linha que eu calculei. Como eu estou calculando o R agora, eu vou pegar aqui no R, que é essa daqui. E vou travar com o cifrão no linha, porque é a linha dele. Então o cifrão fica aqui entre a letra e o número, que a gente está travando o quê? A linha. Aqui está 1,7, mas se você expandir aqui um pouco, tá vendo que está os números quebrados. Então, quando você quiser ter uma precisão maior, você pode simplesmente aumentar aqui a coluna para você ver como é que tá os números, né? Ou você pode simplesmente colocar isso no formato de fração. Que se você vir aqui editar, formatar as células e pedir para ele ficar no formato de fração, em vez de ficar aquela dízima periódica, ele vai trocar aquilo ali por 1/3. E aí você escolhe como você preferir trabalhar, se prefere trabalhar com fração ou com números decimais. Agora aqui eu vou olhar que está mais positivo na linha do R, é o x2, então vai entrar x2. Calcula a razão da saída, vai ser a coluna solução, divide pela coluna de quem entra, que é x2. Escolho a menor razão. A menor razão é 1,2, que corresponde à linha do R2. Então R2 sai. Pivô é o cruzamento da coluna de quem está entrando, que é o x2, pela linha que está saindo, que é a R2. Então vai dar 1,67. E vamos para a próxima iteração. No lugar de R2 entrou x2. A linha do pivô atual é igual à linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Travo o pivô. Uma coisa que eu posso fazer aqui é colocar todo mundo formatado com pelo menos 2 casas decimais. Mesmo caso que para de baixo. Agora aqui, a linha do R é a linha do R anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, travo a linha. Se a gente for olhar agora, a nossa linha do R não possui nenhuma solução positiva, tá? Nenhum coeficiente positivo. Então essa solução aqui é a ótima, mas é a ótima da fase 1. Como essa é a ótima da fase 1, a gente vai olhar, existe alguma variável artificial na base? Não. Então nós vamos terminar a fase 1 e começar a fase 2. Então esse é o fim da fase 1. Fase 2 agora. Eu venho aqui e colo. Eu vou pegar o R e vou remover ele do meu tablô. Então não temos mais R. No lugar de R, eu vou voltar com o valor de Z. Tá? Esses números aqui, para a gente não ter problema de serem alterados, eu vou copiar eles, né? E vou colar com colar especial. Então Ctrl Shift V
e eu vou colar somente números sem selecionar as fórmulas. E vou dar OK. Note que agora ele só copiou os números, mas sem copiar as fórmulas. O R, eu vou excluir ele, porque ele não faz mais parte do nosso problema. Então eu vou vir aqui, excluir, e vou deslocar as células para a esquerda. Então agora a gente não tem mais ele aqui. No lugar do Z, eu vou entrar o meu Z original. O meu Z original era esse daqui. Passando para o outro lado, ficaria Z menos 4x1 menos x2. Então ficaria Z menos 4x1 menos 1x2, 0s1, 0s2. E a minha solução atual seria 0. Primeira coisa a fazer, aquela primeira linha de transformação. Então eu copio e colo para começar a fase 2. No lugar do Z, ele vai receber quem? É a linha do Z atual, mais 4 vezes a linha do x1, mais 1 vez a linha do x2. Então, onde veio esse fator 4 e 1? São os valores que ele tinha na função objetiva. É 4 vezes x1 e 1 vezes x2. Se eu tivesse um x3 na função objetiva e também tivesse aqui, eu também teria que multiplicar o valor do x3 que tivesse na função objetivo. Essa é a nossa solução atual. Essa solução ela é ótima? Não, pois existe um número que é positivo na linha do Z. Então, quem vai entrar na base vai ser o S1. Quem vai sair? Eu vou calcular a razão. Coluna solução, dividir pela coluna de quem entra, que é a coluna do S1. A menor razão não negativa é 1, então vai sair S2. E o pivô vai ser o cruzamento de S1 por S2, que é, no caso, 1. Lugar de S2 entra S1. Esqueci de marcar o pivô aqui. E agora vamos colocar aqui no lugar dele. No lugar de S1 vai entrar a nova linha do pivô, que é a linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô. A linha do Z é igual à linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes nova linha do pivô, trava o pivô, a linha. Aqui e copia para todos. Essa solução agora não tem ninguém positivo na linha do Z. Então essa solução é ótima. Qual o valor dela? O Z vai dar igual a 3,4. x1, né, e o x vai ser igual a 0,4 e para x1 e 1,8 para x2. Vamos conferir se esse resultado está correto? Para isso, vamos chamar o solver para poder comparar o resultado. Então, vou vir aqui e vou montar uma funçãozinha para a gente resolver pelo solver. Coloco aqui x1, x2, z, r1, r2 e r3. Os limites aqui de R1, 2 e 3 é 3, 6 e 4. O Z é igual a 4 vezes x1 mais x2. R1 é igual a 3 vezes x1 mais x2. R2 é 4 vezes x1 mais 3 vezes x2. E R3 é igual a x1 mais 2 vezes x2. Vou vir agora aqui em ferramentas, solver. Eu vou marcar flelo da função objetivo. É aqui que está meu Z. O problema é minimizar.
Variáveis são essas daqui. Restrição, essa daqui tem que ser igual a esta. Essa daqui tem que ser maior ou igual que esta. E essa daqui tem que ser menor ou igual que essa daqui. Opções, eu quero o solver linear e assumir as variáveis como não negativas. A solução encontrada, 3,4, 1,8 e 0,4. Note, são os mesmos valores que a gente encontrou aqui pelo método simplex. Tá? E aqui a gente não tem folga, e aqui tem uma folga de 1 unidade. A folga de 1 unidade na seção 2 é representada em S1. O valor de S1 é 1. Tá? Segundo exercício agora. Esse daqui que nós vamos fazer utilizando o método duas fases também. Vou copiar ele, vou vir aqui e vou mandar inserir uma nova planilha. Inserir planilha. Primeiro passo, vamos colocar isso aqui na forma padrão. Primeira restrição é do tipo maior ou igual. Como é maior ou igual, eu vou somar uma variável artificial e reduzir uma de folga. Segunda restrição também é maior ou igual. Então eu também vou fazer a mesma coisa. Vou somar uma variável artificial e vou reduzir uma de folga. Terceira restrição é do tipo menor ou igual. Então eu vou somente somar uma de folga. Vou adicionar as variáveis que eu incluí no modelo aqui. Então ficaria S1, S2, S3, R1 e R2. A função objetivo eu vou trocar para ser o quê? O somatório das variáveis artificiais. No caso eu tenho R1 e R2. E eu vou chamar ela de R. Passando tudo para o mesmo lado, ficaria R menos R1 menos R2 igual a 0. Colocado na forma padrão, vamos agora para montar a nossa base. Então aqui a gente vai pegar, igual nós fizemos aqui, vamos fazer do mesmo jeito. Tá? Observe quando a gente fez esse mesmo exercício pelo método M-grande, as restrições ficaram iguais. O que mudou ficou o valor da FO, só que ficou diferente. Uma coisa só que eu percebi, ó, tá vendo que aqui tá menor ou igual? Quando colocou no for padrão, aqui tá ter uma digitação, teria que ser igual. Agora aqui montando aqui, a gente teremos a base, aqui vai ficar R. Quem vai vir para a base canônica é quem tiver coeficiente 1 na primeira restrição, que no caso aqui vai ser R1, na segunda vai ser o R2, e na terceira é o S3. Aqui eu vou colocar R, X1, X2, X3, S1, S2, S3, R1, R2, solução e a razão. O R, ele vai ter o valor de 1,
0, 0 e 0. x1, 0, 5, menos 1 e 2. x2, 0, menos 6, 3 e 5. x3, 0, 2, 5, menos 4. S1, 0, menos 1, 0, 0. S2, 0, 0, menos 1 e 0. S3, 0, 0, 0 e 1. R1, menos 1, 1, 0, 0. R2, menos 1, 0, 1, 0. E a solução, 0, 5, 8, 4. Vamos copiar, vamos colar e vamos fazer a transformação. A linha do R eu apago. E a linha do R vai ser quem? Vai ser a linha do R anterior, mais uma vez a linha do R1, mais uma vez a linha do R2. Fazendo aquela transformação, porque 1 é o coeficiente que multiplica R1 e R2. E eu vou pegar isso para todas as variáveis artificiais que eu tiver na base. Observe que a conta, por exemplo, aqui era 0, mais 5, menos 1, deu 4. Menos 6, mais 3, menos 3. 2 mais 5, 7. E assim por diante. Ajustar aqui o tamanho. E vamos colocar. Quem vai entrar com o plano de minimização, entra o mais positivo. O mais positivo na linha do R é o 7. Então vai entrar x3. Quem vai sair? Vou calcular a razão, que é igual à coluna da solução, dividido pela coluna de quem entra, que é a coluna do x3. A menor razão não negativa foi 1,6, então R2 é o primeiro a sair. Pivô vai ser o cruzamento de x3 por R2. No caso aqui vai estar o número 5. E vamos copiar e vamos para a próxima iteração. No lugar de R2 entrou x3. Vai ser igual à linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô e arrasta. Já formatar aqui para ficar sempre com duas casas decimais. A linha do R é a linha do R anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, travo somente a coluna, vezes a nova linha do pivô, travo somente a linha. Copia para todos e para as demais linhas que não são do pivô. A solução não é ótima, pois existe, gente, na linha do R, que é positiva. Quem é positivo é, no caso, o x1. Vamos calcular a razão por quem sai. Coluna solução dividido pela coluna do x1. A menor razão não negativa é 0,33. Então, quem vai ter que sair da base vai ser o R1. O pivô vai ser o elemento no cruzamento entre x1 e R1, que no caso aqui é 5,4. No lugar de R1 entrou x1. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô, trava o elemento pivô e copia a fórmula. A nova linha do R é a linha do R anterior,
menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, multiplica pela nova linha do pivô, travo a linha. Aí depois só copiar a forma. Não tem mais ninguém positivo na linha do R, então a solução é ótima e é o fim da fase 1. Tá? Às vezes deixa anotado aqui, ó. Fim da fase 1. Deixar aqui também no outro, né? E aqui colocar início da fase 2. Esse exercício também vai estar lá no Moodle para vocês lerem. Vamos copiar aqui esse tablô, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Os números eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar especial para a gente não ter alteração. Nota que quando eu só copiei e colei, pode ser que tenha algum número que seja modificado de uma fase para outra. E a gente não quer que isso ocorra. Por exemplo, aqui a solução, tá vendo que era 0,33, mudou para 0,6, porque ele copiou a fórmula. Se eu venho aqui Ctrl Shift V para colar especial e coloco para copiar os números, o que acontece? Ele mantém os números sem modificar eles. Então é importante se lembrar disso. A linha do R não vamos ter mais, porque no lugar do R vai voltar a nossa variável Z, que era a nossa função objetivo original. As variáveis artificiais foram zeradas, então elas vão ser removidas da base. Elas estão zeradas porque elas não fazem mais parte da base. Então vamos remover elas do tablô. E aqui vai entrar a função do Z original. A função do Z original era essa daqui. Então ficaria Z, passando do lado menos 2x1, mais 4x2, menos 3. Então aqui vai ficar 1. O x1 era 2, passa a ser menos 2. x2 era menos 4, passa a ser 4. x3 era mais 3, passa a ser menos 3. Os demais não estão, então eles são 0. Fazemos agora, aqui a gente vai marcar que é o início da fase 2. Que foi a mesma coisa que ocorreu aqui. E agora vamos fazer a transformação. Ctrl C, copia, cola. Lugar de Z vai ser quem? Vai ser igual a linha do Z anterior, mais coeficiente x1 FO era 2. 2 vezes a linha do x1, mais coeficiente de x2 na FO. x2 é 4, mas vezes a linha dele. Como a linha dele não existe, é como se eu colocasse aqui 4 vezes 0. Então você pode ignorar o x2. Tá? Coeficiente de 3 lá na FO do x3 era 3, então fica mais 3 vezes a linha do x3 que está aqui. Essa solução não é ótima, pois existe alguém na linha do Z que é positivo, no caso aqui é o x2. Como ele é o único positivo, é ele quem vai entrar. Entra x2. Vamos calcular a razão, que vai ser a divisão da coluna solução pela coluna x2, que é a coluna de quem entra. O menor não negativo é 1,11, então vai sair S3. E o pivô vai ser o cruzamento entre x2 e S3, que é 9.
Próxima iteração. No lugar de S3 entrou x2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. E a linha do Z é igual à linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, travo a coluna, vezes a nova linha do pivô, travo a linha. Agora é só copiar a fórmula para todos. Essa solução aqui não tem mais ninguém positivo, então é a solução ótima. Qual o valor dela? Z vai ser igual a 3,07 e o x vai ser igual, no caso, x1 vai ser 1,81, x2 vai ser 1,11 e x3 vai ser 1,30. Vamos conferir se esse valor da FO está correto, usando o solver para conferir o resultado. x1, x2 e x3. Aqui vamos ficar com Z. Aqui R1, R2 e R3. R1 o limite é 5, 8 e 4. O Z é igual a 2 vezes x1 menos 4 vezes x2 mais 3 vezes x3. R1 é igual a 5 vezes x1 menos 6 vezes x2 mais 2 vezes x3. R2 é igual a menos x1 mais 3 vezes x2 mais 5 vezes x3. E o R3 é igual a 2 vezes x1 mais 5 vezes x2 menos 4 vezes x3. Chamando agora o solver, ferramenta, solver, função objetivo, tá aqui. Eu quero minimizar variáveis, são essas. Restrições, essa daqui tem que ser maior ou igual que esse daqui. Agora, esse daqui tem que ser maior ou igual que esse daqui. E esse daqui tem que ser menor ou igual que esse daqui. Opções, solver linear, não negativo. E resolver. Manter o resultado. Valor do FO, aqui ele está com mais casas decimais, mas se a gente aproximar eles para somente duas casas decimais, você vai ver que está 3,07, 1,30, 1,11 e 1,8. Se eu pegar esse resultado aqui e aumentar o número de casas decimais, tá vendo que vai estar a mesma solução que estava ali?